você sabe que nossos encontros agora são toda terça, quinta, meio-dia. É um horário legal porque eu sei que você deve estar perto aí do teu horário de almoço, então você já começa aqui escutando a gente, sabe que estamos ao vivo pelo Spotify, pelo YouTube, sempre nessa participação aqui de vários colegas, esse time de especialistas comigo, trazendo um conteúdo jurídico de forma descontraída. Porque, na verdade, o direito não precisa ser chato, não precisa ser difícil de entender, ele pode ser mais simples. E a gente traz aqui no Pod Legal o direito de uma forma legal para que você entenda, para que você que é leigo, para você que não tem o contato com o direito, né, entenda tudo, porque os casos que acontecem no Pod Legal podem acontecer na sua casa, ou pode acontecer em algum colega também. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, já compartilha agora, já ativa sininho, já se inscreve no canal, para você sempre estar ciente aqui, sabendo de tudo que acontece por aqui. Combinado? É isso aí. Do meu lado, ela que não poderia faltar, Suelen Colombo. Fala, Su! Oi, Afonso. Tudo bem? Tudo Muito ótimo. bom estar aqui com vocês novamente. Que bom. Obrigado pela sua participação. Aqui tá animada hoje? Bastante, gente. Hoje aqui é sempre animado não, aqui, e aqui né? os assuntos, né? Tem uma Não, história de são. prender galinha, não sei o que aqui. A gente dá muita risada, a gente aprende, conversa, mas dá muita risada, né? Legal, obrigado por você estar aqui Mas- com a gente. E ela que vem estrear no Pod Legal hoje, né? Ela tava assustada, falou: o que será que vai acontecer? O que esses caras vão fazer comigo aqui? Calma, calma, que a gente só vai falar direito e dar risada um pouquinho. Ana Brocanello, como é que você tá, Ana? Obrigada, Afonso, pelo convite. Estou bem. Muito bom estar num programa onde a gente fala de direito de uma maneira bem diferente, bem descomplicada e Pois divertida. É isso aí, obrigado. Tô muito feliz que você aceitou o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Seja o primeiro de muitos. Espero também. E ele que vem pra pôr fogo no negócio aqui, fogo na tribuna, como ele fala, tá sempre muito animado aqui, colocando o astral lá pra cima, lógico, sempre também com muito conteúdo. Nosso amigo Ezequias. Fala aí, Afonso. Beleza, cara? De volta a E casa, aí? de volta com essa turma aqui, vamos que vamos. Preparadíssimo Tamo aí? Preparado, É isso né? aí, Tem né? aí a notícia aí, prenderam minhas vizinhas aí, né? As galinhas. É complicado. Ai, Que ai, maldade, ai, que viu? maldade, que Cada maldade. coisa, Mas cada tamo junto coisa. aí, vamos que vamos. Que bom, obrigado pela participação. Legal? Gente, vocês que estão aí do outro lado, saibam que vocês podem participar ao vivo com a gente, viu? É só mandar mensagem aqui, por exemplo, Messias já tá mandando aqui, a Ana tá falando também com a gente, ou seja, aqui no chat, tô acompanhando, tô ao vivo com vocês, querem comentar, querem perguntar, querem mandar alguma coisa, é sempre legal ter a participação de vocês. Vamos começar aqui com o tema que é importante. Olha eu aumentando o som do negócio aqui, só porque a gente falou que não tinha o som, ó, eu descobri o som. O primeiro assunto de hoje é um assunto que me deixou muito chateado já das outras vezes que a gente falou, que é o caso do Cid Moreira, né? O Cid Moreira, que ficou velhinho, aí aquela voz da... É a Bíblia que É ele os lê? Salmos, isso. É os Salmos? Isso. É, mas teve a Bíblia também inteira. Tem uma Bíblia Tem que ter uma em Bíblia áudio. inteira, né? Em áudio, né? Do Cid Moreira. Com a voz dele, É que o que ficou mais conhecido foram os Salmos, acho que né? foi o primeiro que Foi o deu primeiro, aquele. né? Depois ele lançou a Bíblia inteira. E o Cid ficou velhinho. Cid tem aí um segundo casamento. Os filhos parece que tem um desentendimento aí muito grave. Tem um filho que eu acho que é um filho adotado. adotivo dele. E aí parece que o filho... Eu não sei se eu li em algum lugar errado isso. A questão de homofobia também, Isso. né? Que o filho parece que é homossexual. E aí existe uma questão com essa. Então essa matéria me deixou muito triste lá atrás, quando já falamos sobre ela, mas agora parece que teve aí mais uns desdobramentos aqui. E a justiça vai analisar o pedido de prisão de Cid Moreira feita pelo filho. Então não bastasse a questão de herança, que ele nem morreu, o pessoal já tá de olho na herança. Estão de olho no valor que ele gasta, por que ele tá gastando, que a mulher dele atual parece que tá torrando aí o patrimônio. Não sei, eu não tô aqui discutindo, dizendo que é verdade ou não é, mas eu só dizer que a situação é muito triste, extremamente triste. Agora, culminar aí na pedido de prisão do pai, o cara de... Quantos anos ele tem? Todos, né? O Cid Moreira. O meu e o seu, acho que é 80 e alguma coisa, Não, né? tá novo ainda. 80 tá novo. Acho que 80 e alguma coisa. Tem uns 90, né? Mas... 94. Então, já é bastante. 94 aí É já... bastante. Já pega. Mas, né, 94 é os novos 70. Então, tá com 74. tem que ser, né? Tá com 74. 74, pouca idade. Bom, enfim, Ministério Público investiga o jornalista por crimes de homofobia e trabalho infantil. Trabalho infantil? Que pai que faz isso com o filho? Contra Roger Moreira, adotado por ele aos 13 anos. Eu vou ler a matéria aqui para vocês entenderem, aí a gente começa a discutir. Ana, sua atuação em que área? Direito de família e sucessões. Então pronto, vai ser com você aqui. Então você vai...
pegar o caso do Cid Moreira aqui. Minha área é o eita atrás de vixe, é só isso. Ah, meu Deus. Foi protocolado na justiça o pedido do advogado de Roger Moreira, filho adotivo do Cid, um inquérito para apurar crimes praticados pelo jornalista e a esposa Maria de Fátima contra o rapaz. A coluna teve acesso ao processo onde ambos são acusados de homofobia e até trabalho infantil. Mas o caso, a partir de agora, ganha proporções ainda maiores e a prisão do ex-âncora do jornal pode marcar uma nova página desse imbróglio familiar. Que triste. No final de 2021, como informado por aqui em primeira mão, foi escancarado detalhes sórdidos sobre a conduta de Cid Moreira na criação de Roger, adotado quando tinha 13 anos. Desde então, segundo anotado em processo, o maior locutor do país, hoje com 94, impediu o filho até mesmo de estudar. Gente, será que isso é razoável? Você adota uma criança e você insano. impede essa criança de estudar? É insano. Faz sentido isso? A troco do quê? Não sei. Trabalho infantil e crime de homofobia. Roger foi colocado pelo próprio Cid Moreira para trabalhar e cumprir várias obrigações, como, por exemplo, acompanhá-lo em compromissos da TV, como gravações do programa. Isso é emprego? Eu não entendo que não. Às vezes o filho dá trabalho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que filho começa a se envolver com droga, tem aí essas questões. O pai fala, você vai comigo trabalhar. Mas é pra estar de olho, é pra estar com o filho do lado, não é pra pôr o filho pra trabalhar. E tem também aquela questão, não sei, teve uma outra reportagem, um tempo atrás, de uma criança limpando uma vidraça. Ah, vamos denunciar a mãe por trabalho infantil. Meu, se fosse na minha época, então, tava todo mundo lascado, porque todo Na mundo minha tinha que ajudar em casa, na limpeza de casa, justamente essa questão dos afazeres. E é isso você cultural, considerar. Então, não, mas eu não acho que é nesse Isso, caso. é pra Aqui ele- ensinar olha o que ele fala. também, sim, mas é assim, uma traçando forma um de paralelo. Não, Mas olha o que ele tá cultural. falando aqui, ó. Que tinha que frequentar lugares proibidos pra menores, clubes à noite. É, O clube é que não tem que que não vai deixar deixar. entrar. É, Desculpa. exatamente. Né? Alguns restaurantes e casas de jogos. O intuito do Cid era ter uma espécie de empregado. Vai fazer Olha, o que eu de duvido. empregado ali? Mas, no Eu negócio? duvido mas isso. existe ainda muito a lenda de que antigamente se adotava, né? Às vezes a menina, não o menino, mas principalmente a menina para servir de empregada doméstica. Então mas isso é uma coisa de anos 60, Ana, 70, anos mas era uma 60, então, vamos coisa lá. muito Mas você acha que um fora. cara com a visibilidade que existe, o Cid Moreira, faria isso? Me Eu perdoa. acredito que não. Eu também acredito que não. A também narrativa aí acredito que meio complicada. Consta que Cid se casou com Maria de Fátima 40 anos mais jovem. Ele tentou desfazer 40 anos mais jovem que ele. Ela tem 44. E ele tem Não. 80. Não, ele tem 94, então ela ela tem tem 54. 54. É verdade. Nossa. Mas ok. Eu acho que tudo bem. Vai novinha. Vai novinha, é isso Novinha aí. de Ele 54. tentou desfazer a adoção sob a alegação de que Roger era gay. Aqui eu acho que o negócio pegou. Aqui pegou. E foi ainda mais longe. Tirou tudo que tinha dado pro filho sobreviver, o estúdio de gravações, a moradia, e por não conseguir deserdá-lo, Cid junto e Maria fizeram movimentos para prejudicar Roger. Com isso, passaram a dilapidar o patrimônio, transferindo para ela e para terceiros. Aqui essa parte eu não duvido. Então eu acho que a primeira parte, eu acho que é uma viagem na maionese. A segunda parte eu acho que pode ser real. O história de Cid com o filho biológico. Cid Moreira já deu demonstração similar quando largou o filho de apenas 2 anos, Rodrigo Simões, deixando desamparado e com problemas psicológicos. Não se sabe ao certo se Cid Moreira hoje faz consciência do que praticou e que ainda pratica crimes continuados contra Roger. Caso venha a ser indiciado, processado e até condenado, a pena pode ser de internação e, em caso contrário, prisão no regime a ser deferido. Atualmente, Maria de Fátima está vendendo o último imóvel de Cid. Já foi noticiado no inquérito instaurado a interdição de Cid, mas até hoje nada foi feito. A grande questão que o pessoal tem que entender, primeiro, herança é de gente morta, né? Enquanto o Cid tiver a capacidade civil, né, de responder por ele e pelos bens, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser vender tudo, ir embora viver num cruzeiro para o resto da vida, em volta do mundo, até falecer, ele está liberado, né? Que é a grande questão que todo mundo fala, que é a divergência do artigo 5º, que é o direito de herança com o direito de propriedade. O que viria primeiro, né? O direito de herança do filho ou de propriedade da pessoa? Com certeza da propriedade. Aí a questão é como que faz, doação, se existe doação, regime de bens. O que acontece é que muitas vezes os filhos tentam tirar a questão dela ser da companheira ou da atual esposa, independente do regime que está, exceto da obrigatória de bens, e aí depende de com quantos anos ele casou, se ele casou antes dos 70 com ela, ou seja, faz 25 anos que eles estão juntos ou não. E se ele tiver na obrigatória de bens,
com certeza não pega o patrimônio. Aí é para tirar aí a herança da companheira, mas aí né? nessa história toda, aí nessa Pra tirar a na companheira. muvuca toda aí, o que os filhos questionam é o seguinte, é a transmissão dos bens em vida pro nome dela, aí ela torra, esse tipo de coisa, tentando de alguma forma afastar que os filhos, na eventualidade, Você tenham sabia que direito. eu tenho um caso no escritório? É um processo muito grande e a gente está em fase de recebimento, enfim. Só que aí o que acontece? Ele faleceu. E aí tem a inventariante que vem, que é a segunda mulher, né? E os filhos, que inclusive é uma apresentadora famosa aí do Brasil. E tá essa discussão, porque o que acontece? Com o casamento, ele se afastou dos filhos, né? Então houve aquele afastamento. E ele passou muita coisa pro nome dessa esposa, foi, né, fazendo coisas nesse sentido. E aí hoje vem essa discussão. Mas por que eu tô trazendo esse caso? É muito comum isso, né? Esse afastamento dos filhos, a segunda esposa vem e ela acaba tendo aí a transferência de bens, tal. Então assim, não é um caso que a gente sabe que não acontece. Acontece. Acontece nas melhores famílias, né? Mas eu acho que aqui o negócio acaba tomando proporções gigantescas, pedindo a prisão do cara. Será que precisa disso? Mas a prisão talvez aí não seja pela questão dos bens, Não, vai é ser, por causa vai da ser pela homofobia. homofobia. Esse é o filho, né? E com certeza a questão, se pegar, vai ser no regime provavelmente domiciliar, Sim, pela por conta idade. da né? idade. Ou a troca. vai ter que ver. Mas pelo- de qualquer forma é estranho, né? Essa situação toda. É Porque, pesada, né? porque ao mesmo tempo que algumas afirmações dele, você até se comove, né? Porque ele está se sentindo ali rejeitado, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que ele fala que não faz jus, como de trabalho infantil. E isso também leva a gente a pensar outras coisas, né? O pai, naquela época, inclusive meu pai fazia isso comigo, ele sempre me levava e o intuito era sempre que eu aprendesse. E eu adorava isso. Tanto que hoje eu faço muita coisa que meu pai fazia. Então, assim, era esse conceito que eles tinham, né? Então, assim, eu acho que ele deu uma floreada aí e parece que meio que querer se aproveitar, fica aquela coisa assim, parece que também quer que a pessoa morra. Não sei, não estou falando aqui como advogada, estou falando aqui como Essa situação é pessoa. muito triste. Tudo isso Não aqui é? é triste Não, que tá acontecendo aqui. Não, é que a história, do jeito que está contada, eles pegam trabalho infantil, homofobia, herança. Segundo o casamento, eles misturam tudo sem uma lógica. aliás, na falta o reportagem- recheio, né, da Isso. coisa na reportagem, É, né? Falta a lógica da história. Até então, porque mas deve que parece estar em colado segredo. tudo, parece muito surreal, muito Num difícil dos de pontos- convencer. Né? Num dos pontos da reportagem até fala que a questão da violação do ECA em virtude de um pedido de deserdação. Eu, sinceramente, não consegui fazer a ponte entre a questão da deserdação e violação do Estatuto ECA. da Criança e do Adolescente. Quantos anos o filho tá atualmente? Que eu não vi. Acho que ele já tem O uma jeito idade. tá velho esse filho já. Já é maior, com certeza. Vai Ele ser foi adotado, retroatividade? no final de 2000 foi escancarado detalhes históricos, adotado quando tinha 13 anos. 13, se ele foi em 2000, hoje estamos em 2022. Quem falou O cara que foi em tem 2000, Ana? 37. De onde você viu isso? Você não acabou de falar que ele foi adotado em 2000? Eu falei? Falou. Ou não? Ou eu que estou escutando Eu acho que não demais? falei, não. Que ele foi adotado com 13, não? Eu não falei, não eu acho. Então né? eu fiz as contas pensando. Mas mesmo assim, 13, o menino pela foto, minimamente deve ter uns 20, 20 e eu poucos acredito anos. assim, se a questão é da homofobia, aí pode ser que você tenha alguma questão do ECA e aí caracterizar crime. Agora, em questão da deserdação, É que posso falar uma coisa? Essa história do Cid Moreira já virou uma bagunça tão grande É isso que eu pra falo, mim falta perde a coisa. credibilidade. Essa história que agora é pedir prisão, homofobia, pra mim já perdeu a credibilidade aí. Quando lá atrás começaram a falar que ela tava dilapidando patrimônio e tal. A raiva aqui é a questão do patrimônio. É a herança que tá Isso, preocupando. é. E aí agora estão dando tiro pra todo lado. Eu acho que se Exatamente. perdeu o objeto. Porque se fosse assim, Sim, só a questão da verdade. homofobia, eu acreditaria. Mas é a homofobia pós não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. e aí começa a desenterrar umas histórias até, digamos assim, que se for apurar, não tem nem como se fazer prova de nada. Fica só, se isso tá sendo levado à frente, fica só na discussão. Aí quando sai a decisão lá na frente, perdeu. Fala, não, porque o cara tinha dinheiro, aquele que tinha influência. Não é assim que funciona. Complicadíssimo. Falta conexão, né? Entre um assunto e outro dentro do Não, processo começa a até. despejar um monte de coisa pra... É o famoso vai que cola. Para Bom, tentar mobilizar emocionalmente. Eu acho que a gente né? vai ter muita coisa ainda, muito desdobramento dessas histórias aqui do Cid Moreira.
Mas o que muito me entristece aí é no fim da vida, né? Assim, sei lá, que ele ainda Passar tem... desse tipo de coisa. ainda jovem. Mas, né? Acho que Tá melhor que muitos. É triste. Não sei, porque ninguém vê o Cid Moreira mais. Será que tá bem? Há tempos, né? Ah, o pessoal fala E que se chega não, no né? ponto da interdição é porque provavelmente já não Não tá deve mais tá bem da falando, bola, não, viu? É. né? Que Não tá sumido, ninguém respondendo, vê, né? nunca mais apareceu. Isso é, só Essa aparece nas confusão histórias. toda aqui, eu não sei se é... A gente não sabe que parte que é verdade de tudo isso, né? É isso que eu falo. Porque a mídia coloca o que tá nesses processos, aí sabe lá Deus se de fato ele tá É. doente. Junta todos os títulos para dar uma notícia bombástica, É. né? Virar uma coisa interessante para todo mundo ir lá clicar, ler, mas não falta conexão, é isso que eu falo. Bom, né? Falta aguarde cena dos próximos capítulos, como ele falava, né? Eu não sei imitar a voz dele aqui. Mas, enfim, você sabe que aqui no Pod Legal você pode mandar sua pergunta através de e-mail, WhatsApp, você pode mandar aí também por vídeo. Então a gente recebeu um vídeo agora e tem uma pergunta legal aqui, vamos ver o que é. Doutor Afonso, eu tenho uma dívida negativada há mais de 5 anos. Eu posso ainda ser cobrado por essa dívida? Muita gente manda pergunta nesse sentido, né? Ah, minha dívida negativou meu nome há tantos anos. Aí fala caducou, né? As pessoas usam muito essa palavra do caducou, do prescreveu. Prescreveu já é mais a gente. E aí, quem quer começar aqui falando? Su? Depende da dívida, né? Porque a gente pode entender que tem dívidas que vão prescrever. A maioria que se não estiver na lei é em 10 anos. No seu caso, geralmente é 5 mesmo, se for uma dívida com particular, tá? Então, pode ser sim. A não ser que ele já tenha tomado algumas medidas que você ainda não foi citada, né? Tá, mas então normalmente é 10 anos. Não, sim, o que diz o artigo 205, ele fala, 206, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas com particulares, tá? Então, se você tem um contrato com algum particular, aí sim é de 5, mas aí a gente teria que analisar que tipo de dívida que a gente realmente está falando. Tá, beleza. Na verdade, assim, pelo menos do conhecimento que eu tenho, você tem assim, 5 anos você pode ter publicidade dessa dívida que você tem. Então, serviço de proteção ao crédito, informações internas do banco, você só pode ter durante 5 anos essa informação da sua pendência. Protesto entra nessa também? O cartório. Você tem 5 anos. Isso é uma coisa. Então, assim, ela coloca aqui, ó. Tem uma dívida negativada há mais de 5 anos. Ainda que ela não tenha pago ou qualquer outra coisa, ela pode pedir a exclusão. E não ter o nome negativado. Tem que desaparecer. Outra coisa é o que a Sui falou, a questão da prescrição. No entanto, a prescrição é a forma que Processual, se tem processual para cobrar. No entanto, a dívida está lá. Então, a segunda parte, posso ser cobrado disso ainda? Pode. A pessoa pode te ligar, você vai me pagar? O que ela não vai poder fazer é manejar, por exemplo, uma ação. Só vai ficar enchendo o saco. Com certeza, quem acompanha a gente deve ter uns infernais aí que vende os créditos. Aí fica aquele inferno. Mas peraí, eu nem lembro dessa dívida faz 20 anos. E o Satanás Tem fica um te ligando o cheque, dia né? inteiro lá. Mas peraí, essa Pô, eu dívida recebo de- telefonema todo dia que eu não fiz a dívida nenhuma, não existe. Tem esse problema, também. mas assim, tem gente... Não, peraí. Uma cliente procurou há 3 semanas atrás de uma negativação da NET de um contrato que já foi cancelado anteriormente de 2013 e agora que apareceu o apontamento no Serasa. Então é uma baderna. Porque assim, pode cobrar? Pode. Só não pode utilizar dos meios processuais, né? E também a questão Da prescrição. não, do consumidor, né? Que tem aquela questão Defesa do de consumidor. a forma abusiva de se cobrar, então ligação excessiva, e-mail, exposição ao ridículo, um monte de E coisa. agora tem aquela história, né? Que os telemarketings agora seria 0,300. Mas não é o que Mas acontece. as operadoras de celulares, para te oferecer troca de plano, agora eles usam números de celulares que não são identificados e acabam fazendo nisso, então você nem fica sabendo. Então acaba ligando esse Tanto sistema. faz. É uma bagunça, né? É uma bagunça. Mas compensa só ressaltar, para quem está assistindo a gente, é o seguinte: é bom você identificar, talvez com um advogado, que é muito melhor, qual tipo de dívida você tem. Tô falando no geral, tá? Porque, de certo, dependendo do tempo, a gente tem dívida de 1 ano, 2 anos que prescrevem. Isso eu tô falando de maneira judicial, de modo judicial. Então, você tem que entender qual dívida que é. A partir do momento que você identificou qual é o tipo da sua dívida, se alguém te cobrar, você não necessariamente precisa pagar. Agora, eu já vi casos de que as pessoas pagaram,
e depois descobriram que elas não precisavam mais pagar e queriam pegar o dinheiro de volta. Aí já não pode, porque de fato você devia. O que a pessoa não poderia fazer era te cobrar judicialmente. Então tem essa diferença. Então fique atento, né? Porque de repente você tira o dinheiro para uma coisa que você precisa realmente ali para pagar uma dívida que você não necessariamente precisaria pagar. Apesar de que você continua devendo, só que de uma forma moral. Entendi. Isso mesmo. Tá claro. O direito Parabéns. de ação eu entendo que até entra, viu, Ezequias? Assim, o banco Não, vai direito lá, de ação- entra. Eles vão entrar. O que vai te fazer vai te obrigar Isso, a contratar né? um Porque- advogado. É. Exatamente. E na sua resposta, alegar, entre elas, a prescrição Porque da se dívida, né? entende-se como a gente Não a tem que... dívida, prescrição do direito Isso, de a ação. ação ela Isso. não prescreve. Você pode entrar. O que vai acontecer, ingressar com uma ação. O que vai acontecer é que você não vai ter êxito, porque já prescreveu. O Ó, direito que da aula. cobrança, né? Isso. Que aula! Então aí você viu que dá pra aprender bastante aqui no Pode Legal, né? Bom, essa matéria que a gente vai falar agora envolve ele, o Jorge Aragão, e a ex-mulher dele, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Jorge Aragão e a ex-mulher travam briga na justiça por conta da pensão alimentícia. O Jorge Aragão tá bem de saúde? Tá. Sim, quem Tá. não tava era o outro sambista. Era o Arlindo outro, Cruz. né? O Arlindo Cruz que não tava. Melhorou? Alguém sabe? Assim, tá numa situação ainda bem complicada. Assim, Tá não, complicadinha consegui, ainda. não conseguiu recuperar, mas em vista do que tava, ele já tem Já melhorou avanços, bastante. Já consegue, acho que, comer sozinho, enfim. Bom, menos mal. Bom, segundo a colunista Fábio Oliveira do Portal em Off, o cantor Jorge Aragão, 73 anos, olha aí, 73 anos, são os novos 50, né? Tá brigando na justiça com a mulher, O Maria Afonso de tá Fátima fazendo- Santos. Eu tô diminuindo 20 de todo mundo aqui. O Afonso fez 4.0, tô com 20. Tô com 20, não é? Mas é- Certo, tá certo. Eu tô nos novos 20. Após a mesma iniciar um processo contra o músico. Acontece que ela pede revisão dos valores da pensão alimentícia. Ex-mulher do Jorge Aragão tá reclamando. Maria de Fátima alega que 10 mil de pensão mensais que recebe não são suficientes. Por isso ela exigiu receber 15 salários mínimos mensais. Ela e Jorge estiveram casados por 34 anos até 2016. Apesar do longo relacionamento, o casal nunca teve filhos, mas Jorge criou as agora ex-enteadas, Janaína e Simone, como filhas, embora as duas sempre tenham tido seus respectivos pais presentes em suas vidas. O cantor ainda tem duas filhas biológicas, Tânia e Vânia. Que legal, né? Tânia e Vânia. Rima. Que são do primeiro casamento do Com artista. certeza foi essa a intenção. Tânia e Vânia. Olha. Shirley, Normalmente se Sheila. coloca o mesmo nome, assim, né? O mesmo Kate o início, Kelly. todas com S, né? Minhas irmãs é Pedro Sandra, e Paulo. Stella e Silvia, todas com S. Aqui é Tânia e Vânia. 4 anos depois da separação, foi feito um reconhecimento e anulação da união estável com a partilha de bens. Na divisão, o cantor deixou um apartamento da Barra da Tijuca para ex. No entanto, ela colocou a propriedade para locação e tá morando de favor na casa da irmã do Jorge. Além de ter ficado com parte do valor da venda de outro imóvel de sambista, também na Barra. A briga entre os dois vai para além da esfera judicial, pois ela também corre na 4ª vara de família. Atualmente, o artista tá num novo relacionamento. É isso, tem nova mulher, ferrou. Não basta ser cunhada, hein? Tem que praticar. Vai, Ana, o verdadeiro que você acha nesse bolo. caso? Ela foi casada há 34 anos, provavelmente nunca trabalhou, teve lá do lado dele como uma parceira, fazendo ele crescer e tal. Separou, a mulher não tem o que comer. É Vamos isso. lá. Não, 10 não é mil? que ela não tem como comer. Não, vamos pensar. Já tá lá nos 10 mil. Segundo, ela tá fazendo o que ela entrou foi com uma revisional, né? A fixação já existe, que já existe os 10 mil lá atrás. Então ela entrou com uma revisional, que ela pode estar dando um tiro no pé. Exatamente. Por quê? Porque ela pegou Pode o revisar pra imóvel. baixo. Pode, por quê? Pode revisionar pra menos. Porque o que acontece? Ou até mesmo extinguir, se ela não comprovar a necessidade, né, da manutenção. Porque o que ela faz? Ela pega o bem dela, aluga, vai morar com a Aluga. cunhada, é uma relação linda, né? Vai ver essa cunhada odeia a atual do cara, porque, né, pra não Tá bem justificar louco que as isso. cunhadas é porque ela quer causar no almoço de domingo, né? No mínimo, né? Entendeu? Vou juntar ainda a filha com a sogra e a gente vai infernizar a atual Vai pra ver ser se a mulher espetáculo. aguenta, né? Vixe, mesa branca, por né? quê? Já E deve ela ter a aí- mão, né? Na hora do almoço lá, pra invocar. E aí, o que acontece? Ela transformou o bem que ela tem em renda. Então, isso também é levado. Então, 10 mil, vamos supor. Onde que é o imóvel? Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Vamos colocar que o negócio seja 10, 15. Ela vai ter uma renda de 18. Morando de favor, que ela não falou que tá pagando as contas aí ainda da casa da cunhada. Vivendo 18 mil não dá pra viver?
A razoabilidade da coisa tá onde? Então ela pode dar um tiro no pé e ainda ter A dica revisão que pra fica baixo, aqui, ó, né? que vocês podem entender Calma. é cuidado, gente. Cuidado. Mas é você cuidado quer pegar mesmo. muito dinheiro, você pode acabar sem nada, Não, né? mas é muito é bem essa situação. Não, E não mas é é. só em Mas- relação mas- à ex-mulher. E o mas dela ainda olha- corre o risco de extinguir. No, né? O Diogo Moreira, também vi uma matéria... Diogo Moreira, né? Aquele cantor de samba? Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Olha, o Diogo Nogueira parece que também teve uma questão aí que ele vai ter que pagar uma grana a mais. Aí parece que 100 mil reais, não sei o que lá. Então, é a necessidade e possibilidade. A Ele necessidade entrou de pra diminuir e aumentou. entrar... Aí que tá. O risco aí depende de quem que entra com a revisional. É muito difícil, isso não é lenda, isso daqui é quase que uma questão jurisprudencial, de que quem presta os alimentos, o ex-marido, o pai, que é a grande maioria, né? Vamos colocar aí 95%. Poucas mulheres ainda prestam alimentos aos ex em relação aos filhos, por exemplo, né? E principalmente em relação ao marido. Mas vamos colocar 95%. Quando o cara entra com essa revisão, dificilmente abaixa, porque você tem que demonstrar claramente que você perdeu a possibilidade, que você, ou seja, está desempregado, está ganhando menos. Antigamente, uma das coisas que davam para baixar a pensão é que está no novo relacionamento com um segundo filho, Agora não. isso não pega Não mais. pega mais. Então, as argumentações, você tem que demonstrar que você realmente, estou fora do mercado de trabalho há 1 ano, 2 anos, e aquilo está te onerando de uma certa maneira, e pedir para revisionar. Mas é muito difícil quando você que presta alimentos entra para revisionar. Mas quem pede a majoração, né, que no caso é a diferença da redução, a majoração dessa pensão demonstra, aí o cara vai entrar com um pedido, que a gente chama de pedido contraposto, né? Que é entrar com pedido, não, ela não precisa de mais, e, inclusive ela necessita de menos, é onde pode dar a reversão da coisa, entendeu? Então, aí é mais problemático, vamos dizer, mais arriscado você entrar para pedir para modificar para mais do que porque você pode ter ela diminuída, do que o cara ter sucesso quando pede para diminuir, entendeu? É uma relação meio doida aí. Não existe uma fórmula, Mas faz sentido, né? Não Que existe uma confusão, fórmula. né? Mas é que Esse negócio de ter filho, separar... Vou contar para vocês. Vocês sabiam que no Canadá, eu estou estudando direito comparado, né? Direito de família comparado, para ver regime de bens e tal. É muito parecido. Mas lá, a nossa pensão alimentícia, que é aquela coisa, corre os 30%, não corre, como que funciona? Realmente, não existe uma fórmula. No Canadá, não, gente. Você entra num programa, lá você coloca quantos filhos você tem, a idade de quanto você ganha anualmente, quanto um cônjuge ganha, quanto outro cônjuge ganha, né? Ou quanto um genitor ganha, outro genitor ganha. E automaticamente já sai ali, você ganha de tal faixa, você vai pagar tanto. E é inegociável, por exemplo, a questão dos alimentos. Então, na hora de negociar dentro de um divórcio, você não discute pensão. Você vai ser obrigado por lei a contribuir com aquilo. Que beleza, e vamos hein? lá, lasque-se se você não pode contribuir, se aquilo vai onerar a tua vida, não. Mas, pelo menos, são regras mais certas do que essa nossa incerteza, eu acredito. Você não? Não, acho que é melhor. Acho que é melhor. Pra ser sincero, acho que é pelo melhor. menos todo mundo já Mas sabe é que onde tem uma vai morrer, confusão, igual você falou, você tem uma predominância maior dos homens pagando a questão da pensão. E nesse caso aqui, a gente tá falando outra questão que serve também pra gente alertar. Quando se fala em alimentos, então não é só pro filho, é pro cônjuge também. Também. Sim, nesse caso Né? aqui não tem filhos, é pro cônjuge. Né? Sim. E é legal, né, Ana, a gente também falar aqui pra você que tá assistindo, que a pensão pode ser do homem pra mulher, como pode ser da mulher pro Sim. homem, em casos que a mulher, né, Ganhe mais. ganhe mais, E enfim. que o outro demonstre É, eu uma tentei E necessidade. pode ser de Verdade. homem pra homem, como pode ser de mulher pra mulher também, né? Sim, também. Esses são os desdobramentos da atualidade. É. O pessoal fala, é amor e não sei o quê, a união homoafetiva e tal. Meu, até aí tá tudo bem, mas os problemas São os decorrem mesmos. do ser humano e serão os mesmos. Sim. Pensão, guarda, pensão Mesma- por morte, Partilha de bens, herança, divórcio. partilha de bens é a mesma coisa, não muda absolutamente E nada. lembrando também que alimentos não é só entre o homem e a mulher e o homem, do pai para o filho. Cabe também os pais exigirem pensão dos filhos. Eu tive um caso há pouco bom, bem tempo lembrado. de que a mãe entrou contra os filhos, exigindo pensão. Só que aí teve uma história bem interessante, porque são 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Ela entrou só contra os 2 homens. Por quê? Porque ela mora com uma, a outra banca as viagens dela para a Europa,
Então, um dos filhos, ela nem sabe onde está, e aí ela com raiva por causa da nora, aí já entra os babados familiares, né? Ela com raiva da nora entrou. Na realidade, a ação não veio só contra, né, essa pessoa que me procurou, mas a gente tinha toda a sensação nítida que era contra ele. Contra a nora. Contra problema era a nora. Contra a nora. Ô, relação complicada, e aí, né? Nesse caso, tem que enfiar todo mundo no rolo, né? Chamar os irmãos e falar, ó, a mãe não é só minha, vamos dividir a confusão. Aí. Então, cabe também o pedido entre pais para filhos. Beleza. Okay? Olha aí, chegou mais um vídeo pra gente perguntando aqui, fazendo uma pergunta. Vamos tirar essa dúvida, pô. A gente tá aqui pra isso. Manda. Doutor Afonso, o pai da minha filha paga a pensão estipulada amigavelmente, mas ele não paga proporcional a férias nem 13º. Vale a pena entrar na justiça? Isso é uma dúvida que eu vejo que é recorrente, né? As pessoas sempre têm essa questão, porque muitas vezes quando faz o documento lá, não esclarece essa questão sobre o 13º, sobre as férias, sobre uma futura rescisão de trabalho. Tem que pagar? Não tem que pagar? Às vezes fala 30% do valor do salário, né? Mais ou menos isso, Ana? Como que acontece? Primeiro, se vocês concordaram de forma amigável, não sei tem como que entender o que é esse amigável. Não tem que entender primeiro isso. O que é esse amigável, o que você entende. Agora, vamos dizer que é um acordo que foi feito realmente judicial ali, tá tudo certinho. Ele deve pagar, sim, sobre o terço constitucional das férias e o 13º. Só que se for por porcentagem, então, tipo assim, ele vai pegar 30% do salário. Aí, ok, mas se for um valor que foi determinado de forma fixa, aí já não. Então, é bom vocês também entenderem que há essa diferença, principalmente na hora de você estipular ali. Se é que você, de alguma forma, pode escolher ali no momento um valor X ou a porcentagem, então você precisa pensar sobre isso também até na hora que antecede, né, de você fazer, que é importante. Porque pensar depois, eu poderia ter, mas eu não pensei nisso antes. Isso que você tá falando, que o Afonso falou, isso aí vai no caso do judicial, vai de quem tá representando a pessoa, tem que estar atento a isso. Então a gente chega pra gente executar um monte de sentença... É que eu não quis falar isso, né? Eu não quis. Não, porque assim, chega lá, você tem que estar atento a tudo. E, na verdade, tem algumas coisas que são padrões. Então, assim, tem que observar, porque depois, na hora de... Não dá pra mudar. Você vai ter que entrar com a revisão. Então, se não estiver detalhado isso, Afonso, vai ter problema. Se fizer extrajudicial, 2 problemas. Que ela pode falar assim, ó... foi amigável, mas esse amigável foi de boca. Ela não fala se tá homologado ou não, se isso é um acordo. Se for de boca, vamos deixar claro. Eu entendo que pensão alimentícia de boca, ou mesmo a questão de familiar, qualquer coisa de família, de boca, não tem validade. O que vale é a sentença. O que está escrito no papel. Se foi feito amigável na ideia dela, que foi num consensual, né? Ambos concordaram, chegaram lá, homologaram, mas não tem a previsão, como diz ele não é devido. O 13º férias, porque não está escrito, não faz força, né? Ali na cobrança. Ela vai ter que entrar com a revisional para acrescentar. Aí a gente volta até na ideia de acrescentar, né? Nesse caso, se for só de boca, vai ter que entrar para fixar. Agora, eu acho que cabe ressaltar aqui o que a gente quer dizer quando a gente fala homologado pelo juiz, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais essa linguagem. Você vai fazer um acordo com o seu cônjuge, correto? Você vai pagar 30%, ok? Você vai pegar esse acordo e vai levar para o judiciário e só compete ao juiz dar a validade. Isso se chama homologar. Ele vai validar aquele acordo. Aí ninguém pode contestar, porque ele já tem uma validade legal. Isso que se chama homologar. E nesses casos, como em vários outros que a gente poderia discutir em um outro momento, é necessário homologar acordos. Dependendo do acordo que você faz com algumas pessoas, é necessário que o juiz homologue. Só para entender. Válido, né? Isso, transforma essa decisão em válida, seja válido. Senão... É o que a gente sempre diz, o papel não esquece, o que é de boca o vento leva, né? Então é aquela história, como que você quer cobrar alguma coisa que tá? É a palavra de um contra do outro. Por isso que a gente fala, tem que colocar no papel certinho, dizer percentual, valores, sobre aquilo, se cabe 13º ou não, sobre se esse 13º serve
para pagar quais, por exemplo? Se vai pagar material da criança, se vai ser usado para médico, se vai usar para que vai comprar roupa, vai fazer o que com esse dinheiro? Isso. Então deixa ali tudo ajeitadinho, leva para o juiz dar o ok e Isso. fala, ó, a partir de agora o que é válido é o que está escrito No aqui. papel e validado pelo juiz, Sim, que é homologado. Sempre. Tem que fazer esse investimento. Tem. Resolvida essa questão aqui, a gente vai para mais uma matéria que é babado, né? A questão agora aqui é do Cidade Negra. Que música que é o Cidade Negra? Você não sabe o quanto eu do Tony Garrido. caminhei Você pra chegar não até sabe aqui. o quanto Essa música é eu da hora, hein? caminhei. É linda. Essa música me lembra a época lá do Popstars do Bros. Eu cantei essa música numa das eliminatórias, eu me lembro. É? Você falou agora, me lembrei assim. Canta mais aí um pouquinho pra Você gente. não sabe Isso. o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. É bem bonita mesmo, né? Tem família Mas o que é a de- confusão que tá rolando aqui? Parece que ainda no integrantes do Cidade Negra falam sobre disputa judicial com o Tony Garrido no Domingo Espetacular. Foram na TV pra falar da disputa Foi uma aqui, matéria. né? Uma polêmica movimentou o mundo da música nessa semana. O programa conversou com Lazão, Da Gama e Ras Bernardo sobre o processo contra o vocalista Tony Garrido, que registrou a marca da banda apenas em seu nome em 2019. Agora os amigos integrantes estão impedidos de usar o nome que eles mesmos criaram. Lazão relata que o grupo já existia antes da entrada de Tony em 1994 e que por falta de informação e instrução nunca registraram o nome Cidade Negra. O ator Sérgio Rondajakov falou com o programa após um período sem conceder entrevistas. Isso aí já Durante tá a matéria, conversa. Oi? Isso aí já é outra matéria. Ah, é? É, tudo junto, tudo misturado. Ah, misturaram aqui. É. Bom, mas enfim, o que vocês acham aqui dessa questão do nome? Eu acho que, assim, num processo judicial, essa questão do Cidade Negra ter sido lançado lá desde... há muito tempo, antes da entrada do Tony Garrido. Mas o Tony Garrido é a cara do Cidade Negra, né? É a cara, mas assim, eu acho que moralmente se equivocou. Mas Uma coisa normalmente se ele acontece tivesse- muito isso. O Rádio Táxi é a mesma coisa, tem briga pelo nome da banda. Várias bandas têm briga por nome. Tem, mas nesse caso, né? Esse é o que a gente tá discutindo. Você, cara, 2019 é muito tempo, você percebe uma certa... Inércia, deixar pra lá. Não, tem a inércia, mas acho que uma intenção obscura por conta disso. Do tipo, meu, depois de 2019, 20 e quantos anos tá dando isso aí? 30 anos praticamente. 30 anos, aí o cara vai lá, E pera faz aí, o opa, registro. não tá registrado aqui, eu vou registrar. Entra meio que na coisa também de registro de marca, né? Que é Entendeu? aquela história, você Ó, cria uma até- marca e faz. até Eu acho que o na- nome da banda vai o mesmo. Até eles falam, né? Porque a falta de informação, eles É. não tinham informação pro registro. Aliás, É sério, falta de advogado. Falta de advogado. E assim, falta de advogado e graças a Deus tem o Pod Legal, tem os canais em que a gente pode dar essa informação. E pra nós, agora então, por exemplo, tem aqui a Supernova, tem o ADV Coach, são coisas novas que isso vira uma marca e isso vai ter um valor. Então, pra você que tá se lançando no mercado aí, uma startup, a primeira coisa que você tem que fazer é investir no registro da sua marca. Por quê? Pode acontecer isso daí. Então, nesse caso aqui, eu sinto uma certa maldade, porque depois de muitos anos, diferente se tivesse acontecido, entrou e por uma Percebeu ocasião ali, assim... 6 meses depois, um ano depois, É, percebeu. e Quando registrou. começou que a banda ia estourar, Percebeu, Entendeu? Então, assim, depois de tantos anos você reivindicar uma marca que foi consolidada já lá atrás, eu sinto uma certa... alguém tem notícias de algum outro grupo que tenha brigado e o resultado, se foi dado para um, para outro, se deixou num campo neutro, todo mundo pode usar porque fez parte? Eu te falei Barão desse- Vermelho eu- é um, né, que também se desmanchou e depois cada Quem? um para Barão Vermelho. Mas não sei se tem a Ó, briga teve- pela marca, mas eu tô falando ó, assim, teve um sabe? problema O também, Barão foi o- Vermelho é frejado. Do RPM também não teve? Agora, RPM também. Eu não tô RPM, sabendo. do... Como é que é o nome dele? Do Paulo Ricardo. Paulo Isso. Ricardo. Que Engraçado ele é não que pode cantar, né? Alguma coisa É, assim. é. Não pode nem cantar uma Teve um música. Não problema pode cantar a música. Isso, o problema Ah, também não do é? Legião Urbana, que o herdeiro, o né? herdeiro É. também impediu a questão da utilização Aqui, ó. da marca. Justiça proíbe, em 22 de março de 2021, Justiça proíbe Paulo Ricardo de trocar música do RPM. Nossa, É complicado, é complicado, isso. né? Por isso que é bom a gente sempre averiguar. Você deixa na responsabilidade ali de uma pessoa fazer e você tá ali junto, como se fossem sócios, né? Na banda eles seriam sócios, teoricamente.
Então, assim, todo mundo tem que compartilhar a documentação, tem que ler, tem que ter alguém para fiscalizar, porque senão depois fica essa confusão. Fora que tem gente que vai alegar que ele tá ganhando muito dinheiro e eles agora devem estar sem dinheiro, precisam fazer show, precisam utilizar o nome e estão impedidos. Tudo bem que eles demoraram todo esse tempo para descobrir que eles estavam impedidos, né? Assim, não podiam, enfim. Não, complicado. É que dá a entender que o Tô registro... procurando aqui, mas não tô achando. De qual? De todas as bandas. Tô procurando aqui pra ver se eu acho mais encrenca com relação a nome, pra ver o que que deu. Deve ter um monte. Deve ter um monte. É, tem bastante gente. Pessoal, se alguém tá em casa aí, a gente tá com o chat aqui cheio de amigos aqui. Se você puder falar, se sabe que reconhece aí, conhece alguma história nesse sentido de bandas, Legal, né? que tiveram aqui, vai falando pra gente. É porque a gente quer saber o resultado, né? Pra saber o que dá pra falar, até mesmo pra opiniar. Opiniar foi feio, Opinar. hein? Vixe, Opiniar, de onde saiu isso? Gente, opinar. É droga na porta da Tinha produtora. alguma Vamos coisa lá. no suco, certeza. Tem uma pergunta que chegou pra gente aqui, essa veio por escrito. Doutor Afonso, eu sofri um acidente de trabalho. Fui ao médico e a empresa não emitiu a guia de CAT. CAT é a guia de comunicado de acidente de trabalho. Estou com afastamento atestado de 30 dias. Como é que eu devo agir? E aí, quem quer falar? O que acontece? Em regra, nas empresas, quando acontece um acidente e a pessoa é afastada, o empregado ele é afastado, aí eles vão e informam no CAT. Essa é mais ou menos assim. Só que quando a pessoa não é afastada, muitas empresas que não são bem assessoradas, elas não acham que precisam informar o CAT, fazer o CAT. Né? Que, na verdade, o CAT é só para informar que houve um acidente ali. Então, assim, as empresas deixam de fazer isso, muitas por não saberem que precisa fazer. Mas você pode sim fazer isso também. Se a empresa não fizer, você pode. Porque senão, primeiro eu acho assim, tenta conversar com a empresa e pergunta o que aconteceu, vê se eles podem fazer. Se você vê que eles não vão realmente fazer, você pode fazer. Ou daí vai ser aí um processo que eu acho que também não compensa se for só nesse caso. O que você acha, Afonso? Tá, não, acho que tá certíssimo. O comunicado de acidente de trabalho é importante para fins previdenciários, para você se afastar. Mas é uma obrigação da documentação. empresa ou é faculdade? Não, é obrigação. É obrigação. obrigação. Só que a pessoa também pode fazer, o empregado, se a empresa não fizer. Mas é obrigação. E é aí que mora o perigo. Por isso que eu falo sempre para as empresas que elas têm que ter o trabalho do trabalho preventivo. Porque a empresa tem que saber, e muitas não sabem que é obrigatório elas fazerem. Principalmente quando ele não é afastado. Ele volta. Ah, voltou? Então, tô ok. Posso ficar tranquilo. Porque pode ocorrer algum tipo de lesão que leva a pessoa a ter estabilidade e aí é onde a empresa se complica na indenização. Ou mais pra frente aquilo vai virar. Sabe aquela coisa que você tem um negócio hoje, bateu, sei lá, o joelho ali na... Ou coluna, né? É muito comum coluna. Aí você não tá sentindo nada. Daqui uns 4, 5 meses você começa a sentir... Só que isso, o INSS já tá sabendo que tem ali, como se fosse uma pré-existência de um pré-problema, uma pré-doença. Isso aí eu acabei de inventar, uma pré-doença, né? Uma pré-doença. Mas tudo bem. É só pra Pré-problema, vocês entenderem. pré-doença. O pessoal tá colocando uns baratos aqui. Hoje a gente tá inventando, é bom. Bom, vamos falar agora de uma polêmica de 2016, tá? A mãe da VTube, que tava no Big Brother Brasil, né? Parece que ela entrou com processo contra o Felipe Neto, por um monte de coisa. E aí agora saiu o resultado. Mãe da VTube perde o processo pro Felipe Neto. Vou ler a matéria aqui para vocês entenderem. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de indenização feito por Viviane Mara Felício, mãe da ex-BBB VTube, contra Felipe Neto por causa de uma polêmica de 2016, quando a youtuber era menor de idade. Na ação judicial, segundo informações da UOL, a Viviane exigiu uma indenização de 40 mil por danos morais, assim como uma tratação pública. O famoso, por outro lado, salientou em sua defesa que fez manifestações críticas e baseadas nas últimas polêmicas da VTube. Episódio da cuspida em animal de estimação provocou a reação de Felipe Neto. Em 2016, o empresário afirmou nas redes sociais que os pais dela a exploravam e que visavam apenas o lucro. Nossa, forte, né? Uma declaração dela. Muito forte. Dele, né? O pai que olha pra criança e fala: eu vou ganhar dinheiro com meu filho, não importa o que o meu filho faça, mais importante é o dinheiro que eu vou ganhar. Com isso, declarou Felipe. Ali rola um problema sério familiar, um problema sério. Qualquer um vê, é perceptível. Os pais da VTube pensam sumariamente em grana, acusou ele. Uma defesa da mãe da famosa disse em juízo que as declarações foram ultrajantes. Felipe Neto é artista famoso com milhões e milhões de fãs e seguidores. Não deveria gastar seu precioso tempo fazendo ameaças, injúrias, difamações e insinuações.
a desembargadora decidiu em favor do Felipe Neto. O Tribunal de Justiça de São Paulo não aceitou a argumentação e confirmou a decisão de primeira instância. Em favor do rival do Bolsonaro aqui, né? A desembargadora entendeu que os comentários feitos por Felipe Neto foram realizados após um infeliz episódio em que Vitube apareceu cuspindo na boca de seu animal de estimação. Embora lamentável o linguajar utilizado, as críticas feitas por Felipe Neto não estão descontextualizadas, mas detidas a realizar ferrenha crítica à educação recebida pela filha da autora. Nossa, ela ainda levou uma pancada aqui, né? Tomou. Que não educou a filha. Ai, mas estranho essas coisas, né? Porque ele pode ter... Por mais embasamento que ele tenha pra falar o que ele falou... Por que a pessoa tem que falar do outro? É isso que eu penso. Eu falei, eu vou me Ele tem a ver com a mãe Eu da juro. Vitube, com a Vitube. Porque ele quer O ser que tem a ver com a famoso. educação do outro? Porque pra mim também ali o cara também não é água clara. Ele Né? também O cara quer se também é um aparecer também. Se a É, gente jogar o nome no TJ, vai Mas ter quando vários, alguém dá uma né? opinião contra ele, ele também não gosta. Não gosta. E é estranho, você quer dar opinião, mas você não quer receber opinião, você quer dar opinião a respeito da vida particular da outra Por que que pessoa. tem que falar? Eu acho que as pessoas têm que ser mais... Na Fica na minha- sua, Na entendeu? minha opinião. É o preço da autoexposição Na de minha todo mundo, opinião, né? Ah, fala, Ezequiel. Não, refletindo, quando eu estava lendo a matéria, na verdade surge uma profissão, né? Aquela profissão do eu não tenho o que fazer, eu preciso Encrenqueiro. inventar, eu preciso criar alguma coisa para alcançar uma audiência X. Por exemplo, no caso em destaque aí, somente pelo vídeo ele sabe a questão da educação? Que a mãe dá ou deixa de dar? E ainda assim, qual que é a pertinência disso dele falar da educação que a mãe dá ou deixa de tem dar? a Não, ver com não tem nada a isso? ver uma coisa com a outra, assim. Não tem na minha nada opinião. melhor O pra que eu acho, fazer. Ezequiel, as pessoas hoje se importam demais em falar do outro. Da opinião alheia. Fica Sim. quieto, cuida Então, da mas sua acho vida. que virou uma profissão Deixa isso só a daí. gente Todo aqui dar mundo sabe opinião. de tudo, né? Agora, o que a gente tá fazendo? Deixa só a gente aqui dar opinião, por favor. Poxa. Ok. Bom, se não puder, a Vamos, gente, macaco, a gente acaba com o programa. Mas é aquela história, macaco senta no rabo pra falar Não, do mas vizinho, aqui a né? gente fala jurídico, a gente entra no tema, a gente explica. Claro. Né? A tá gente aqui, pega a pode. fofoca Não, e transforma eu acho que é em algo importante legal. isso. Tanto que, por exemplo, o primeiro item da nossa pauta, a gente não tem elementos que a gente pudesse aprofundar. Então a gente tá só com base naquilo que falaram. Então a gente falou, pô, tem coisa aqui que é meramente falar. A gente não vai ficar falando groselha aqui, inventando moda. Então, assim, tem essa diferenciação. Agora, do nada, eu pego e entro aqui, caramba, mano. Vou falar mal dessa pessoa. Puta, a Suelen tava tomando café, meu. Domingo, que desocupada, né? Advogada não faz nada. Domingo de manhã tomando café, pelo amor de Deus. E outra... E aí isso vira um negócio. Aqui a gente não está denegrindo a imagem de ninguém. A gente está comentando quem fez isso, não a gente, né? Bom, tem mais uma pergunta que chegou pra gente aqui. Vamos parar de falar da vida alheia, senão vai sobrar aqui pra gente. Doutor Afonso, eu tive uma gestação de risco e tive um aborto espontâneo. O meu chefe disse que eu deveria retornar ao trabalho o quanto antes e fica me ligando. Isso tá certo? Tenho direito à estabilidade? 2 semanas. Suelen já respondeu. Curta e grossa. Que é o atestado antes dos 14, antes de entrar no INSS, é esse período? Não, é para voltar a trabalhar. Aí você informa, porque na verdade Da a data que ocorreu proteção o da evento, CLT é para a mãe e para a criança, em tese que ela vai nascer ali viva. Se a criança não sobreviveu, não tem a necessidade da mãe também ficar muito tempo em casa, a não ser que ela tenha gerado ali algum outro tipo de problema e precisa fazer uma cirurgia, algo do gênero. Aí é outros 500, né? Outra coisa. Agora, nessa questão aqui, são 2 semanas. Ela está bem para voltar, porque já tem provavelmente um atestado médico e não tem mais o bebê, que ela precisa amamentar, cuidar, Então não gera zelar. estabilidade, né, também. É. Não gera estabilidade Não. da gravidez, porque não existe Não mais existe gravidez, isso. Não existe bebê. Eu acho que a declaração, então, do chefe foi razoável, então. Foi, ele ainda Porque, tá ele pedindo, tá falando né? assim, ó, volta o quanto antes, então. Não, Já precisa perguntar quanto tempo que esse chefe começou a cobrar, né? E provavelmente está protegido por um atestado, né? Sobre o aborto. Isso, a gente tá falando aqui em ocorrido. linhas gerais, porque a É. gente não tem acesso ao caso concreto, a todas Sim. as informações. Pensando Isso. que o cara Em tá ligando no dia seguinte, Em tese, né? são 2 semanas que você tem que voltar.
Tá? Isso, como eu falei, se vai depender de quando que ele tá te cobrando, você acabou de ter um aborto, ele quer que você volte amanhã? Também não é assim. Mas também você não vai ficar um ano aí na sua casa porque você teve um aborto, né? Eu sei que é triste, mas a não ser, como eu falei, repito, você está com algum outro problema decorrente disso, aí sim, é outra questão. Pra outro Senão, momento. vida Eu achei um julgado de 2019 em que o TST confirmou a estabilidade com fundamento no artigo, acho que 10º. Mas é raríssimo. É raríssimo. 2010 é antigo, né? Não. No 2000 artigo. e? Não, 2019. 2019 é recente até. É 2019, recente até. É o artigo 10 de uma disposição transitória da Constituição, alegando que não tem previsão na hipótese de natimorto. E aí. Tudo bem, mas se a estabilidade é... Não, sim, eu entendo, mas é o que ela falou, assim, em tese. Então, assim, dependendo da situação, se tiver que recorrer, existe algum precedente que diz o contrário. Mas a regra é o quê? 2 semanas 2 e sem semanas. Bom, estabilidade. acabou por aí. Acabou por aí. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora de um caso que tá dando o que falar aí na mídia, que envolve ela, Anitta, tá? Por exemplo, Ana, a gente pega uma foto na internet, posta nas redes sociais, a gente não olha da quem é a origem, do quem tirou a foto. Muitas vezes é necessário dar o crédito de quem tirou a foto, falar. E aqui na Anitta parece que o problema é grave, porque ela tá sendo acusada por usar uma foto do projeto Coachella sem autorização, né? Ela que fez maior sucesso lá no festival, né, do Coachella. Sim. Ela chegou de moto, tal, vestida lá toda... A Anitta é demais, né? As coisas que ela faz. Mas enfim, ela teria usado, sem autorização, uma foto do fotógrafo Anderson Valentim, que teria sido feito pro projeto Favela Grafia. E aí ela acabou usando. Vamos falar um pouquinho desse tema, né? É que direito autoral? Direito de imagem. Direito de... De duas uma, né? Não, O direito de imagem não, porque não tá usando a Não é imagem dela, dela. né? Não, mas é a imagem dele. Não o direito de imagem, mas eu acho que o projeto. direito autoral do Ela. projeto, não sei. Pode ser. Na verdade, seria direito de imagem mesmo, porque é uma fotografia. É uma fotografia, Então, um assim, direito então de você- imagem, né? Não é a- direito autoral porque não é uma autoria. Eu acho que é direito, entraria como Aí você- direito de imagem, não da autoimagem da pessoa, mas sim de uma imagem dele, de um trabalho. De um trabalho. O que poderia ser feito? 2 coisas, né? Ele poderia ter notificado para ela tirar, e se foi um uso, né, único ali naquele momento, onde colocar? Ela colocou no telão durante o show, acabou, nunca mais usou. Então ele pode colocar e pedir com que, né, a assessoria, por exemplo, dela de imprensa E o pessoal se retrate, coloque a autoria, emita uma nota, diga, ó, tá, a Posso falar imagem uma coisa? pertence É a tão alguém. legal, por exemplo, a Anitta fez um show, usou a foto que eu tirei. Que legal, né? Então, e é isso que o Mas é pessoal só dar reclama. O autoria, pessoal, é só e o pessoal contar. fala. Mas dá autoria onde? Não, ela pode lançar, por exemplo, na página, no Insta, falar, olha, tá a imagem, Que eu usei no show. usei no show. Eu tive um problema no site, eu sempre dou, né, no nosso Insta, no nosso site, algumas coisas, e não foi nem pelo site, foi no Insta, um texto para um Dia das Mães, que a gente não achou de quem era. E aí a pessoa, acho que não sei se joga ou se isso aparece para a autora desse poema, colocou pra gente, olha, esse texto é meu e não tem autoria dada. O que eu fiz, né? A nossa Deu minha autoria. assessoria. Falei, o que você quer? Você quer que eu retire o texto? Dê opção para a pessoa. Ou você só quer que dê autoria? Não, só dá autoria. Tudo bem, então aqui está, erramos, não sabíamos quem era, está aqui o autor do texto. É simples, o que ele podia fazer é falar, olha, Anitta, publica aí, né, uma imagem da foto que eu usei e dá autoria embaixo. Então, Ou nessa- ainda fez Olha o que o propaganda, pessoal, né? olha o que o cara É, da né? foto fala aqui, ó. Não estamos atrás de dinheiro, não é sobre isso, é sobre reconhecimento. A gente admira muito o trabalho dela, a trajetória dela. A gente sabe que nem é ela que posta, tem uma equipe por trás disso. A gente não tá afim de treta e confusão. É ela conhecer o projeto. Se ela gostou tanto dessa imagem, conhece esse projeto. Olhe para as nossas fotos, os fotógrafos, e valoriza eles, disse André Haft, idealizador do projeto Favelagrafia. Ele só quer que ponha Então, o e nome aí dele ele, lá, e aí só ele isso. fala aí, Ou projeto. Afonso, que é Ah, é a terceira segunda, vez que ela usa a terceira vez que ela imagem. usa a imagem. É, ela também gosta. Ela gostou da imagem, usa em tudo quanto é canto e ela não dá crédito pra ninguém. Ok, tem que dar. Aí os créditos, se é dele a fotografia. E aí ele tá falando assim, né? Não se trata de Eu grana. não quero, né? Eu não Gente, quero a grana, eu só imagem, quero é grana. ela dá a entender outra coisa, né? É até bonita a imagem mesmo. Porque são 4 pessoas, Não, 4 top caras. a imagem é... A imagem são 5 caras segurando um trompete, um trombone, essas saxofone, essas coisas, como se fossem armas.
Isso. E eles estão com aquela coisa vendada, assim, aquelas vendas. Parece bandido com arma. E não é. É com saxofone. Olha que legal. A imagem, de fato, é interessante. Que é tem que ter um contexto até para usar, né? Utilizar a imagem. Olha, essa foto foi utilizada, exposta no MAN, lá no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aí é falha da assessoria dela, eu acho. Não dela. Da Diz que a Anitta não assessoria. entrou em contato com o músico, com o fotógrafo, pra usar a imagem. Usou errado. Quando a Anitta postou uma vez, ele falou, pô, que legal, a Anitta postou. Postou pela segunda vez a foto? Aí não, né? Na terceira, vou Aí criar ele ficou encrenca. bravo, ficou bravo. Vou Não criar pode. encrenca. Bom, aqui eu acho que não tem muito, né? Pode dar um processo? Mas aí fica o ponto de atenção. Porque as pessoas vão fazendo as coisas, igual você falou, copia da internet. A gente vai repostando, né? Vai repostando, Vai então tem repostando. que tomar cuidado com isso aí. Quantas na vezes sua você arte não... aí. Quem aqui não pegou... Eu faço isso todos os dias, quase. Recebeu ou tá acompanhando, por exemplo, no Insta, vê aquela imagem de uma frase, vai lá, recorta, tira o crédito, o arroba e publica como se é seu. Não, eu sempre deixo o arroba para dizer da onde é a origem. Mas na verdade não é dali a origem, né? Na verdade Pode- aquilo já ali pode veio ser de outro de Já lugar. outro veio de outra e lugar. vai correndo, né? E aí todo sempre mundo se assim, aposta. nossa. Se precisar, Todo mundo faz. recorra. Tem vários bancos de imagens gratuitas. Tem bancos que você, gratuitos, que a pessoa né, já pra deixa a fazer. autorização. Pra gente que também trabalha com divulgação de conteúdo, existe, não vou falar o nome do programa, mas o programa que faz a edição Não vou de fazer coisa. merchan de graça, não. Entra em contato com a produtora aí que a gente Que fala a aí, gente, a gente baixa a o gente negócio recebe aí. bastante pra isso. Ó, Mas entra em você tem contato um aqui, ó, banco de imagens do Supernova, que a gente você faz a pode usar. Por divulgação isso aí que da sua muitas vezes empresa, você fala assim, nossa, tá? já vi essa Produção, imagem pega o contato num aí. post de outra pessoa. Banco de imagem, ó, no Vasco, publicidade aqui, mas entra em contato. Não vamos fazer merchan, não. E aí você muitas vezes você vê, uma imagem que eu usei, o Ezequias usou, você usou, porque são imagens gratuitas liberadas para todo mundo usar. Não Boa. sai copiando. Pessoal, chegou mais um vídeo aqui pra gente de pessoal perguntando aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha o que essa pessoa quer saber. Roda. Doutor Afonso, meu supervisor me deu uma advertência, porém eu não concordei com ela. O que eu devo fazer? Devo assinar? Não assino? E caso eu não assine, o que pode acontecer? Como eu devo proceder? No caso de advertência que você não concorda, o que você pode de fato é não assinar, mas outros empregados, como a testemunha, podem assinar, tá? Então a tua assinatura não vai fazer muita falta aí quando outros empregados assinarem. Mas eu acho que se você não concorda mesmo, não tem que assinar. Mas não tem muito o que fazer nesse momento, Su. Ou você pode assinar e escrever eu não concordo, boa, tudo isso. também. Só que essa advertência, na verdade, ela tem caráter educativo apenas também. E se você assinar dessa forma, você vai ter que ficar com uma cópia. E é bom que você tenha uma prova também, que E você também não tá concordava. causando, né? Tá causando, né? Vai arrumar encrenca. Com certeza. Não assinou, já assim, já tá no caminho da roça. É. Tá dando uma forcinha pro próximo passo. Você já tem uma estrelinha, né? Se Que você depois- assina e falar, desculpa, não concordo, mas beleza, eu vou Isso. assinar, não vai acontecer de novo, nem aconteceu, vocês acharam, né? Só não vale virar as costas, filho. Que eu acho que não tem muito segredo, Não vai né, adiantar gente? Aqui não tem muito segredo. Agora, essa próxima matéria que a gente vai ler, essa- Ezequias estava super interessado Essa nessa daí, matéria. Opa, o Ezequias opa, vai chegou, falar. Todo chegou, mundo chegou. interessadíssimo, falou Treta no que condomínio. essa matéria aqui, Treta eu no preciso condomínio. entender. Porque parece que teve um pessoal reclamando aí por perturbação. As pessoas ficaram perturbadas. Então, quase 30 galinhas são presas por perturbação de sossego. Nem as galinhas se salvam, gente. Que é isso? Deus, e- O caso aconteceu em Ivaiporã, Foi no em Itaquerão? junho de 2021. Foi no Itaquerão isso aí? Envolveu um galo também, viu? Não é só galinha, tem galo envolvido. Tinha que ter, tinha que ter. Elas ali. estavam brigando por causa dele, certeza. Olha, gente, Certeza. parece que não tem o que fazer, né? Mas eu vou ler aqui pra vocês. A Polícia Militar de Santa Catarina apreendeu 29 galinhas, não foi 30? 29 galinhas E um galo. após vizinhos denunciarem os animais por É que ele tá perturbação de quase. sossego no dia 12 de Ali abril. coloca quase. Em Porto Quase. Belo. É quase É 30. quase 30. Em Pelo amor de Porto... Deus. Em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina. Na denúncia, os vizinhos alegavam que as galinhas cacarejavam alto demais, a ponto de eles não conseguirem dormir. As galinhas foram presas e encaminhadas para um sítio, onde ficarão... Mas de quem As são de as casa gemem, galinhas, elas gente? não cacarejam. Elas moravam lá sozinhas, as galinhas? Fica o dono da galinha e faz o quê?
ó, tá tendo uma festa As- no as seu vizinhas galinheiro, gemem, elas mantém não elas na cacarejam. lei do silêncio. Chama o psil. Parecia até pras gato, galinhas. sabe? A gente achava que era gato. Verdade. Verdade, as vizinhas. Mas eu posso falar uma coisa? Parece que é comum isso. Olha só. Uma situação parecida aconteceu em outra cidade aqui. Olha assim. O morador da rua Agripina Maria Pedro, na Vila Santa Terezinha, representou contra o dono de um galo por perturbação no sossego. E ele foi apreendido. O homem ainda contou que conversou com o dono do animal, mas que ele não tomou providências. Na época, diante da representação criminal contra o responsável pelo galo, a equipe apreendeu a ave e lavrou o termo circunstanciado contra o autor. Tadinho. Ok, Então, aí olha depois que o delegado interessante. devolveu o galo porque não aguentou com o galo na delegacia. acordando. Vixe, rebelião. Canequinha na grade lá. Ó, leva o galo embora. Gente, mas assim, brincadeiras à parte, a matéria é engraçadíssima. Mas olha só, se às vezes tem um animal de estimação aí que enche teu saco. Eu morava numa Cachorro, casa cachorro. que eu ouvia um galo cacarejando o tempo todo, me irritava. O galo nem tanto, mas pensa num cachorro latindo, né? Tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro, tempo Vixe. inteiro. Você É que em home o- office é. o cachorro latindo, pensa. Ah, o meu. É, a gente tá com um caso lá que é o seguinte, é o Perturbação da cachorro ordem, né? latindo, o cachorro latindo, e o cachorro faz xixi na sacada e cai na sacada de baixo. Nossa. Nossa, que e aí? xixi potente é esse? Mas olha que interessante isso. Eles Ninguém correm sabe na que grade, pode reclamar né? sobre. Fica tudo fé. Então, só que a gente precisa ver. Antigamente tinha uma questão que falava assim, tinha uns condomínios que colocavam e falavam assim, não pode ter cachorro, ou cachorro só pequeno. Hoje é vedado você dentro de um condomínio vedar o tamanho do animal. Mas se o cachorro perturba... Você lembra da cabra? Uma pessoa que tinha uma cabra? Não. Eu já Lá na tive rua uma Tabati- ovelha em casa. Acho que era na rua Tabatinga. Meu pai, Tartaruga, meu pai comprou a ovelha. Na rua E eu não me lembro como ela Tabatinguera. Acho que é chamava, mas ela ficava... Tabatinguera. Mé, mé. Aí... Mas uma ovelha Ou era um faz bem carneiro, eu não sei. menos barulho do que quase tá bem de 30 animal, hein? galinhas, né? Qual a diferença Só do que- carneiro da ovelha? Não sei. Deixa eu ver aqui, Gente, um montão Cada de gente pergunta de é cidade, né? Essa pergunta Nessa eu foi não vim difícil, preparada passo. para responder a Essa diferença. eu passo. Eu passo também. Você responde? Mas você isso? concorda que um carneiro faz menos barulho do que quase 30 galinhas? Gente, agora que eu tô vendo aqui, eu tava tentando achar o chat e não tava conseguindo. Agora que eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal tá doido comentando aqui. Me perdoa, gente. Essa briga é por causa da herança, olha lá, estão falando do Cid Moreira, tal, boa tarde. A Suelen arrasando nas explicações e nos looks. Olha aí. Olha, caramba. Nunca de pagar. Infelizmente, os famosos não gostam de pagar pensão. Esse que quer ser atual em 2022. Canta Afonso. Ezequias põe fogo na tribuna. É nóis. Tamo na área, derrubou, é pênalti. Muito legal. Muitas bandas. Aqui, o que é isso? Melhor podcast do YouTube. Olha só. Hoje é dia da sogra, gente. Misericórdia. Por isso que a gente já começou a falar. Olha, a gente falou da sogra e hoje é dia da sogra. Senhor. Né? Fazer a nossa homenagem aqui a todas as Aliás, sogras do Afonso, Brasil. deixa eu aproveitar aqui. Eu quero mandar um parabéns pra uma pessoa especialíssima. Diga. A minha filha Ana, hoje completa Nome 7 lindo, hein? anos. Ei, A minha menina! princesa Beijo pra completa você. 7 anos de idade, cara. Que delícia, hein? Sensacional. Segundo Ezequias, ela tá do meu tamanho. Mas também Fui o pai obriga- é pequeno, fui a obrigada- mãe é pequena. Não, é que eu sou minúscula. Eu fui obrigada a escutar isso vindo. Não deixei ele lá porque eu não sabia onde que eu tinha que chegar, mas porque senão teria ficado no meio do caminho, pelo comentário. Galera, então essa história da galinha aqui, eu acho que valeu de aprendizado. Eu mesmo não pensei nisso. Tem animais que incomodam sim, como é o caso do cachorro que faz xixi na varanda, o cachorro que late. Por exemplo, no meu condomínio, o cachorro late. Às vezes incomoda isso mesmo, né? É, mas acho que é a recorrência, né? Uma coisa é latir. Não, o de vez cachorro em late quando. todo dia. É, não, mas então, e Mas o quanto? horário? Mas quanto? Por exemplo, tem um satanás lá. Cara. Não, eu acho que ele faz de propósito. Acho que nem ele aguenta o cachorro. Aí o cachorro fica de madrugada inteira na sacada. Meu, perturba o condomínio inteiro. Não, e Isso isso não é também do legal. xixi vazar na casa de baixo. Entendeu? Eu acho Então, assim, problemático também. entendeu? Late, Aí lógico passa. que late. Tem um lá É, que você tem que chega ter bom assim, senso. além dele latir, ele bate na porta assim, meu, vai derrubar a porta. O cachorro é grande. Mas agora, 11 horas da noite, meia-noite, meu, cachorro latindo.
Isso que eu acredito que seja a perturbação do sossego master. O que você tem que fazer, eu acho que primeiro é notificar, né? Se juntar, Sempre. por exemplo, se é num condomínio, né, de apartamentos, comunicar isso ao síndico, Sim. pedir que notifique. Aí ele vai Registra no receber a caderno. advertência, registra tudo e vai tomando. Agora, se é um Notifica. vizinho de casa, você vai ter que procurar, Registra no caderno. né, a questão de PSIL mesmo, na prefeitura, para verificar. Às vezes chora, às vezes uiva, precisa ver se esse cachorro está sendo bem tratado. É, E aí também entra tem isso. algumas outras questões que eu acho que vai além aí só do latido e do cacarejo das galinhas. Outra coisa, a gente também precisa verificar nessa questão das galinhas a questão de zona urbana, que é a mesma coisa que você montar um bar em zona residencial. Você precisa ver se é permitido ou não, onde elas estão, estar ali também. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Às vezes até de pegar a questão de se estão ali ou não. Uma zona rural vai ser complicado, mas eu acho que numa zona urbana, talvez isso na alguma hora que coisa nós assim. estávamos... Será que é uma zona rural? De repente, sei lá, um sítiozinho, chacarazinhas? Que o Na pessoal casa- do chat tá falando aqui, nova modalidade, direito penal animal. Olha que tem, hein? Sabe que tem uma piadinha interessante. Qual? Se você for preso por causa de um animal silvestre, mata o guarda. Porque é crime afiançável. A mesma coisa. E se você tá ter com o crime animal, ambiental. é inafiançável. Então você tem o direito penal relacionado à questão do animal. Como é que é? Se o quê? Repete. Não, Se você for preso com animal silvestre, mata o guarda, que é crime afiançável. Você Por quê? matar o guarda tem fiança. Você ficar com o animal não tem fiança. Se eu tiver uma tartaruga, Por exemplo. a minha tartaruga caiu na piscina. Eu já contei aqui, né? Já. Não fala o Contei? endereço Já. pra não tomar autuação. Não. Não, ela morreu. Afogada. Eu tinha uma funcionária. A minha funcionária... A tartaruga tinha 40 anos, a tartaruga. Eu nem sei que dura tanto pra tartaruga, né? Dura. Mas a tartaruga tinha 40 anos. Ela chegou pra mim e falou: "Ai, seu Afonso... Novinha. A minha tartaruga do meu Adolescente, vô, 40 tá velhinho, não aguenta mais cuidar da tartaruga. Você não quer a tartaruga pros seus filhos?" Eu falei: "Ah, legal, né?" Que legal. Aí a tartaruga chegou na quinta-feira em casa. Ela veio de ônibus com a tartaruga, uma confusão. Aí pega a tartaruga, chega em casa, as crianças, uhul, né? Aí na sexta a gente ia viajar. Eu falei: "Gente, a tartaruga agora vai ficar aqui sozinha?" Aí eu olhei assim e falei: "Ela não vai fugir do quintal, né? Não vai subir parede e tal." Deixei. Fomos pra praia. No domingo à noite volta. O que as crianças fizeram? A primeira coisa, vamos ver a tartaruga. Vai todo mundo pro quintal. Procura. Ninguém achou a tartaruga. Falei: "Gente, onde ela se enfiou?" Aí vi a piscina assim, né? Com a capa. Falei: "Você quer saber que essa tartaruga se enfiou dentro da piscina?" Dito e feito. Tava lá embaixo morta. Durou um dia na minha casa. 40 anos durou na outra casa. Aí, né, eu falei pra minha mulher assim: "Vai lá pra dentro com as crianças, vai, né, que eu vou salvar aqui." Aí falei: "Vou deixar aí, não vou pegar." Daí fiquei com dó, falei: "Vou pegar a tartaruga." Aí enfiei a rede, peguei a tartaruga, peguei um saco preto, pus a tartaruga, fiquei velando ela por 1 hora, mais ou menos, pra ver se respirava. Mas nada, não respirava, tava lá mole. Fechei o saco, joguei fora, falei: "Gente, não achei." Daqui a pouco a empregada vem: "Seu Afonso, tem o lixo tá se mexendo, tá gritando no lixo." Chegou lá, Aí eu desço, pegadinha do malandro. Aí, gente, a tartaruga fazia assim, ó. E ficava de pé com 2 pernas só. Ela ficava assim, com 2 patinhas de pé e as outras 2 pra cima. Sim, essa tá endemoniada, Eu né? juro. Ela tava com falta de ar, porque ela tava entalada com a água, que ela ficou tadinha. afogada. Pior que o casco não dá nem pra... Ela ficou muito afogada. Então, ela queria respirar e ela fazia assim. E ficava de pé. Ela punha as 2 patinhas na parede e fazia... parecia um dinossauro. Aí, né, falei pro meu motorista: "Gente, leva ela pro hospital de tartaruga. Existe?" Existe sim, existe veterinário Aí achamos o hospital de especializado em tartaruga. animais. Aí eu não sabia se a tartaruga era legalizada, se não era. Eu falei: vai que eu vou preso ainda pra salvar a tartaruga, Tá né? Mas vendo? beleza. Levou a tartaruga, era legalizada. Aí levou a tartaruga, ele me liga: "Seu Afonso, a tartaruga vai ser internada." Eu falei: "Sério?" "Sério, ela precisa ir pra UTI." Eu falei: "Nossa." "Seu Afonso, eles querem saber o nome do animal." Eu falei: "Não sei, não deu tempo de dar o nome, né? Morreu antes." Aí eu falei: "Rafael, vai." Aí, o Rafael. Aí, beleza. Aí eu ligo mais tarde: "Queria saber do Rafael." Não, eu queria saber da minha tartaruga. Como é o nome do animal? Eu falei: "Rafael."
Aí, qual o caso? Eu falei, não, ela afogou. Eu falei, moço, tem muita tartaruga afogada aí, né? Que tipo, queria saber do caso da tartaruga. Bom, resumindo, a tartaruga ficou uns 15 dias na UTI, eu ligava todo dia, qual o nome do animal de novo? Eu falava, gente. Aí a tartaruga sobreviveu, aí recebeu a alta da UTI. Custou R$5.000 a estadia, mais 3 mil não sei o que, deu 8 mil lá o valor. Aí voltou pra casa, falei, vai afogar de novo. Rede na piscina, mais 4 mil a rede na piscina. Custou 10 mil a tartaruga. Aí uma semana ficou lá em casa, fez muito cocô. Minha mulher falou, não, tá ficando muito fedido aqui, leva pro sítio. Custou 8 mil a tartaruga, tudo isso pra nada. Que Mas você presentinho tá falando de grego, que tartaruga hein, mano? não foge, Parece foge um sim. fusquinha que eu ganhei, meu. Ganhei um fusquinha, pegou fogo. Presente grego. Mas tartaruga foge, Pegou viu, o Fuscão, Afonso? Meu pegou irmão fogo, mais mano. velho era terrível. E ele tinha o Napoleão, que era uma tartaruga. A tartaruga fugiu, cavou um buraco, fugiu por debaixo do muro. Sério? Sério. Acho E que aí foi. a outra, ele depois ganhou uma pequenininha. E aí eu tenho medo de tartaruga, vou confessar pra vocês. Por quê? Mas Com olha aqui, ó. 3 anos. A Virgínia tá dizendo que a tartaruga mordia ela. Imagina a cena. Morde, era um bicho agressivo. Aqui, a tartaruga morde as pessoas. Você sabe o que o André, o bonzinho, fez? O que ele fez? Eu na banheira, né? Ai, trauma. Em casa ele jogou a tartaruga trauma, dentro da trauma. banheira, a tartaruga nadava. Aquilo lá, como diz ele, é um dinossauro. Né? Em cima de uma criança de 3 anos, até Ah, hoje não, eu é não trauma, posso ver é tartaruga. trauma, Eu então. teria morrido. Ah, por isso que fizeram a tartaruga tinha morrido, ninja, né, né? irmão? Por causa dessas histórias. Eu não Mas sei. ela foge, ele era tão terrível Uma que o Napoleão levanta e fugiu. fica Ah, assim. fugiu. A outra Foge. foge e cava. Gente, isso Mas não a é minha fazia assim e soltava sangue. Foi feio. Ai, tadinha. E ela Ai, que gritava horror. e fazia... Cara, você fez a oração certa quando você tava velando ela? Você não errou, não, cara. Não invocou. sobreviveu. Espíritos do Vai! além. Tem uma pergunta aqui. Doutor Afonso chegou aqui pra gente. Dei entrada na pensão por morte quando estava separada de fato há 4 anos, mas não judicialmente. Durante a separação, completei 65 anos e consegui o BPC Loas. Com a morte dele, eu não poderia optar por um dos 2 benefícios? Tem a questão da Previdência agora, né? Reforma da Previdência, de um tempo para cá. Antigamente era pago integral. Ela pode optar pela mais benéfica, mas vai ficar só com uma. E o LOAS, para quem não entende, é a Lei da Organização da Assistência Social. É um benefício para quem nunca contribuiu absolutamente nada. A renda per capita, ou seja, por pessoa dentro da casa é observada, não pode ser mais que 1/4 de salário mínimo. Né? Ela é dada para aquelas pessoas miseráveis mesmo. E ela vai poder optar, né, entre o LOAS e a aposentadoria, o que for maior. Se for salário mínimo, salário Mas eu mínimo... acho que a aposentadoria vai ser maior, né? Não, se for... Não, às vezes existe aposentadoria de salário mínimo e o LOAS é um salário mínimo, né? Que é entendi. Pode ser, o pode ser teto igual, mínimo, né? que alguém pode receber. Legalmente teria que ser um salário mínimo. Então, que é o R$ 1.212 hoje. Se a pensão for salário, o que eu faria? Eu optaria pela pensão, porque a pensão é vitalícia, enquanto que o LOAS é uma questão analisável conforme a renda, né? Então, se ela tem um Transitória. aumento de renda, ela perde. Então, eu optaria pela pensão por causa Tá. dessas questões mais administrativas. Bom, essa questão acho que tá resolvida, então. né? Agora ela fala que deu entrada na pensão por morte. Ela conseguiu? Tem essa Ela também. conseguiu, porque assim, ela estava separada de fato. E para conseguir o LOAS também há cruzamento de dados, mesmo antes da... Então, precisa ver se ela entrou, porque se ela entrou, por exemplo, com o LOAS antes, né, da separação de fato, foi observada inclusive a renda do marido, A renda né? E aí na pensão, para concessão. se ela não Os está negócios- separada de fato e ninguém vai fazer Esse a também acusação. é um lugar estranho, não sei vocês, assim, que é a Previdência, né? Um cliente com o braço engessado, o médico do trabalho fala, ó, você não pode voltar, você tem que ir pro INSS. Aí o chega no INSS fala, você não, tem que você trabalhar. tá apto a trabalhar com o braço quebrado, engessado. Então acontece uns negócios meio estranhos, assim, né? Então para conseguir esse LOAS aí é meio, sei lá. O LOAS é um processo bem específico, Chato. bem complicado, que vai analisar todo mundo que mora na casa, marido, mulher, pai, mãe, filho. É muito utilizado, muitas vezes, pelas mães de baixa renda para crianças com portadora de deficiência. Ah, tá. E muitos deficientes conseguem o LOAS e são eles que sustentam a casa com esse único salário mínimo. Meu Deus. É Não é bem fácil complicado, não, né? A realidade não é fácil. É bem complicado. Vamos lá! Ministério Público pede suspensão do show do cantor Wesley Safadão no aniversário da cidade no Maranhão.
Parece que teve um problema aí e o show foi suspenso do Wesley Safadão. O cachê do cantor é de 500 mil e foi cobrada para apresentação no aniversário do município de Vitória de Mearim. Vitória de Mearim, cidade localizada a 178 quilômetros de São Luís. O valor seria pago com recursos públicos. A matéria é grande aqui, tá? O Ministério Público ingressou com uma liminar contra a Prefeitura de Vitória de Mearim e o prefeito do município, Raimundo Donato, Everton Silva, pedindo o cancelamento do show. O evento está marcado para o dia 24 de abril. Já tinha acontecido, né? Segundo o Ministério Público... Seria essa semana. Segundo o Ministério Público, o show seria realizado e pago com recursos públicos. Os gastos chegam a 500 mil reais. E a contratação do artista foi feita sem licitação. Olha aí. Um ofício enviado pelo Ministério Público do Maranhão à Prefeitura, que não forneceu as informações sobre montagem de palco, iluminação, tal. Questiona os gastos com o evento devido ao cenário, tramitação, todas as coisas aqui. O que eles falam é que eles questionam os gastos com o evento devido ao cenário de tramitação de procedimentos administrativos para atender necessidades básicas de Vitória de Mearim, como a reforma do matadouro municipal, melhoria das estradas vicinais das escolas, construção de creche e a correta destinação do lixo do hospital municipal Calil. Então é verdade, né? Se a gente for isso que eu ia pensar... falar, é destinação do dinheiro Gente, mal, pega o dinheiro, mal vai utilizado, pro show do Wesley né? Safadão para deixar todo mundo alegre, mas não cuida da saúde, não cuida das estradas. Complicado, né? Na caráter liminar, o Ministério pede que a Prefeitura adote em 24 horas providências para fazer constar na página principal do site o aviso de cancelamento do show para dar publicidade necessária à população. Em caso de descumprimento, multa de 50 mil. O que vocês acham? Vamos lá. Pelas informações que eu verifiquei aí, eu acho que existe mais uma questão moral do que uma questão legal. Sim. Porque a prefeitura pode destinar... Ela pode fazer show, ela pode Se usar ela o tiver dinheiro. uma verba destinada para isso, né? por E aí exemplo. uma das alegações que colocaram é a falta de licitação. E aí no caso de show não tem a questão da licitação. É uma Não tem? Não, porque é exclusivo, então... Você quer um show do artista X, não dá pra fazer licitação. Então, não tem três não tem artistas três, X. Entendeu? Então, assim, uma das alegações foram essas. E aí depois tem essa questão dos argumentos, né? Que pra mim faz todo sentido. Mas juridicamente, E ao que acontece indica, com não tá ele, não errado. acontece com tantos outros. Por exemplo, se a gente for pensar dessa forma também, não deveria acontecer dessa forma em vários estados. Porque, né, em vários estados faltam tantas outras coisas e pegam essas verbas e colocam, destinam para esse fim. Aí fica um pouco também estranho, né? Porque no caso dele, estão levantando isso, mas tantos outros fazem, né? Ivete Sangalo, ou faziam, enfim, tantos outros no mesmo formato, né? Eu acredito nisso. Então, assim, acho que juridicamente e legalmente não tem nada de errado. Se É mesmo as uma questão moral aqui. É mais uma questão moral. E aí, insurgir, se você tem de um lado uma questão jurídica que está dentro da legalidade e você tem uma questão moral, acho que tem que inverter a lógica, então. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar nos próximos 5 anos, nenhum ente público pode fazer show de ninguém. Todas essas verbas que seriam destinadas para show de Ivete Sangalo, qualquer coisa, serão destinadas para saúde, destinado para educação. Será que a gente não conseguiria avançar um pouco? E eu não estou falando de nada contra o artista, Sim. mas sim de Sim, contra realmente esse tipo de de evento. ter esse investimento. Isso. Precisa Porque da cultura? agora- Precisa do lazer? Precisa, mas o que é mais urgente dentro da ordem de prioridades da necessidade da Sim, mas da deixaram população? agendar para depois querer cancelar. Isso também, você entende? Não, Mas ninguém aí a viu, né? questão- Isso aí foi o Ministério Público que entrou depois. Então, mas aí a questão Mas tem que dentro ser como- contratualmente cabe à equipe do Wesley cobrar o devido pela multa da Sim. rescisão. E aí o que vai acontecer com certeza é que a prefeitura dessa cidade, né, o prefeito em si vai tomar uma ação de civil pública movida pelo MP, né, para destinação desse dinheiro, pedindo, por exemplo, aos erários do cofre, os cofres públicos, né, o ressarcimento, por exemplo, vamos supor que a multa seja 500 mil, o 500 mil é o show e a multa seja 150. Tô chutando, entendeu? E aí a gente fala assim, esse 150 vai ter que ser pago, porque com certeza é a prefeitura e aí vai Mas ter que aí é o cobrar, que né? a Ezequias É que um falou, show desse vira pra um cidade, né? problema. Ela Vira. traz dinheiro, né? Vem muita gente de outras cidades, De gera perto, né? turismo. Então,
Mas tem que ter um tudo planejamento isso. antes, né? Uma coisa antes, pra evitar isso tudo. Não, Pra com pensar certeza. nisso antes. Então, por isso que eu tô falando. Isso. É uma questão mais. Então, inverte a lógica. Concordo Então não permite. perfeitamente. Então não permite, então, a questão do show. É igual você falar de carnaval. Né? Nós tivemos 2 carnavais. Nós tivemos, Isso é mais engraçado, né? nós tivemos 2 carnavais. Aí o pessoal falou assim: mas por que autorizou lá? Autorizou porque é questão de mercado. O pessoal já estava aqui. O feriado de fevereiro ia acontecer da mesma forma. Então, quer dizer, as empresas de cerveja já fez o seu investimento, os botecos já fez o seu investimento, enfim. Tudo gira em torno de dinheiro. Aí agora, tivemos agora os desfiles. Então, é mais dinheiro. Então, você tem a questão cultural. Mas dentro de um planejamento Isso. financeiro, por parte do poder público, acho que tem que se levar em consideração isso. Ou reduzir. Então, dentro da previsão orçamentária, quanto que tem disponível para a questão de show, esse tipo de coisa? Reduz. Tem que respeitar Mas o aqui teto. tem alguma coisa errada nessa Tem. história, viu? Tá cheirando, né? Sei lá, Tá não sei. cheirando. Aí, Bom. aí teríamos que ter acesso ao Bom, processo. vamos pro próximo aqui. Vamos pra próxima pergunta. Chegou uma pergunta aqui pra gente. Lembrando que você pode sempre mandar a tua pergunta aqui pra gente no chat. Manda a tua pergunta também por vídeo, como você quiser. E se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora mesmo, já ativa sininho pra receber todas as notificações. Doutor Afonso, por falar em notificação, eu fui notificado pela polícia pra comparecer pra prestar esclarecimentos. Sou obrigado a ir, doutora Ana. Justo pra mim? Caraca. Sou obrigado a comparecer? É, né, Ezequiel? Sim. Você é corintiana? Hã? Você é corintiana? Se eu conheci o quê? Corintiana? Se eu sou corintiana, vem família então de manja. corintianos roxos. De delegacia manja tudo. E aí? Direito penal, gente, acho que eu entrei na delegacia 3 vezes, né, nessa vida minha. Mas penal não faço quase nada. Mas é obrigado a comparecer, tem que comparecer, né? né? Sobre pena de desobediência. Isso. E cabe até, resistir, fui, notificou a primeira, não fui, notificou a segunda. Ele vai dizer, né, sobre a pena de resistência e cabe, inclusive, coerção, né? Condução coercitiva. Vai lá 2 neguinhos da delegacia, te levam à força para prestar os esclarecimentos. Mas Então, é bom você, obrigatório. além de ir, acompanhar ali, estar com o seu advogado de preferência criminalista, né? Aliás, manda o advogado ir antes, sob pena de você ficar lá. Porque às Boa. vezes eles vão Sob fazendo pena uma de ficar maneira, lá. né? Se você Eles fazem pesquisar- uma maneira que uma você confessa maneira até o que você assim, não não, fez, aqui né? é só pra ouvir. Vai com o seu É advogado. só prestar esclarecimento, tá? Vai nessa. Sai Abraça mais essa barato, ideia aí. né? Não, vai, procura saber, porque até então, no momento, você pode estar somente prestando esclarecimento. Você E só sai de lá como testemunha, iniciado. Então, assim, você recebeu a cartinha lá, investe num advogado, vê o que está acontecendo, do que se trata, entendeu? Às vezes é possível que o próprio advogado preste esse esclarecimento. Fala assim, não é necessário o cara vir aqui para falar o que vocês estão perguntando, não faz sentido. Então investe no advogado antes, ele vai saber do que se trata o inquérito, e aí quem sabe você não vá, ou se tiver a iminência de ser preso, também já estar devidamente assistido. Ou seja, invista no advogado. É um investimento, você percebe? Nós né? somos necessários. Não, extremamente. Advogado é sempre importante, né? Você ter aí pra fazer contratos, desde o contrato de namoro, contrato de qualquer coisa aí, né? Eu acho que é sempre bom você ter... Mas é muito isso, porque depois, né, os acordos verbais, que nem a gente vem falando, ou o jeitinho, ou o documento muito mal redigido, Dá dor de depois, às vezes, cabeça. para Contrato de gaveta, consertar É esse problema, complicado. problema na A seta. questão, né, de levar lá para o ok, a homologação judicial, não é só na esfera de família. Mas você vai fazer um Sim. contrato, tem que fazer um distrato, tem que ter a legalidade da coisa para evitar Na esfera realmente... trabalhista também é na um bom esfera exemplo. trabalhista, entendeu? Então, você tem que ter ali toda a coisa certinha para não ter problema no depois, Tô vendo né? o chat aqui, né? Eu ia falar, tô vendo o Chaves. Tô vendo o chat aqui. Hoje tá todo mundo meio assim, né? Eu tô vendo o chat aqui. Temos uma nova corintiana aqui, doutora Eduarda Chaves aqui. Tá dizendo vai Corinthians aqui. E tá pedindo beijo, Ezequias. Manda beijo pra ela. Ô, Duda, beijo. Eu fiquei esperando ver lá na TV lá, só que a Globo te boicotou. Ela foi pro Então- lado oposto. Eu tava Você lá, ficou- mas eu não vi. Eu fiquei você do não lado, viu? eu fiquei do outro não, lado. eu fiquei lá na câmera lá, vai passar, cortava.
Aí colocava não sei quem lá, o cara tocando pandeiro. Não quero ver o cara tocando pandeiro, quero ver a Duda. E tal. E aí acabei dormindo, Duda. A Depois Duda eu vi fez depois. desfile, a Duda que é a nossa parceira aqui do programa, desfilou na Gaviões, parabéns. Aliás, Mas quem ganhou foi a Mancha, né? aliás, eu acho que o carro que a Duda Foi estava o só primeiro. tinha advogada, porque também a doutora Gabriela Quermesse também estava no mesmo Era carro. o carro das advogatas. Tava lá. Olha. Tudo corintiano. Ah, o doutor Renato Corintiano. também desfilou, né? O Também? Renato Também, também. É verdade. Não O sei o Renato que do também. Brás, Renato, nosso esqueci colega o aqui de nome. Pode. Nossa turma Vem de eu advogados. vi, Duda! faz massa, Eu né? tava na arquibancada dessa vez. Bom, gente, beijo pra vocês que estão assistindo a gente, não só pra Duda, mas pra todo mundo que participou aqui ativamente. Olha só, ela tá dizendo aqui que a Globo boicotou ela. A Virgínia Bortoletti, um beijo. Fátima Stopelli, que mais aqui? Juliana Lira, Constantino, Arlete, Rogério, Paula, Fátima, Thaís, Nilson, Renato, Messias, Soleide, Adriana, todos vocês que participaram, Miriam, que participaram ativamente. Obrigado aí pela sua participação. Você já sabe que na próxima terça a gente tem encontro marcado às 12 horas. Vai estar muito legal o programa da terça-feira que vem aí, vai estar super gostoso. Então já coloca aí, já ativa sininho, já põe tudo marcado aí para que você não perca o próximo programa. Su, valeu pela sua participação. Muito Como obrigada. sempre, muito bom, obrigado. Valeu. Ana, foi um prazer ter você aqui hoje, primeira vez. Vai voltar? Volto. Então Sempre tá. que você me chamar, tô aqui. Eu que agradeço. Muito bom. De tudo que eu já fiz em termos de mídia, bem diferente, bem descontraído, bem legal. Que legal, Muito que bom. E obrigada pelo convite. Imagina, Afonso. casa está de portas abertas. Ezequias, você já é de casa, né? Sou de casa, já faço parte do time. Você viu lá, eu coloquei lá no meu perfil do Insta, em podcaster, Olha pode aí, legal, hein? Olha aí. Tamo junto, Obrigado. sempre um prazer. Só que hoje eu senti constrangido, porque as mulheres aqui, cara, vestiu de um jeito que complicou. tão a gente finas, tá né? meio bagunçado. Aí hoje eu nem Não, mas briguei, né? Outra- Nem briguei, nem discuti. Não, hoje você tá Hoje eu tô tranquila, calma. tá tranquila. Tô Tem que ir fazendo lá no tratamento. Bernardo, lá pra dar uma Tô levantada. medicada. Tô medicada. Gente, obrigado aí pela sua participação, valeu pela companhia. Toda terça e quinta, meio-dia, a gente tem encontro marcado. Valeu e até a próxima. Tchau! Tchau. É nóis, como diriam os manos.